Estamos iniciando mais um episódio de nossa série O DRGSA e sua transformação digital. O tema deste episódio será o Sistema Legado como um recurso estratégico para a gestão digital do acervo legado. Não podemos começar a discutir esse assunto sem antes fazer uma contextualização rápida, histórica, da evolução dos diferentes sistemas que foram antecessores do atual sistema legado. De fato, o sistema que foi a gênese, a origem para o sistema legado foi o software COBOL, desenvolvido por volta do final dos anos 80, que depois foi migrado para um sistema web, com seus dados todos importados para esse sistema web, que na época foi identificado como Sistema Acadêmico COBOL. Isso aconteceu por volta dos finais dos anos 2000, 2008, 2009. E a partir de 2018, esse sistema COBOL passou por uma evolução com uma série de novas funcionalidades, com a inclusão na base de dados desse sistema de alunos que ingressaram na Unifal desde 1914 até 2008 e temos hoje o sistema legado no formato atual, com uma série de funções que nós vamos explorar agora, no sentido de mostrar como que essa atualização feita no sistema legado permite a gente sustentar ele como esse recurso estratégico para a gestão digital do acervo acadêmico. Também não podemos prosseguir sobre esse assunto sem também prestar aqui um tributo ao professor José Sebastião Martins, que infelizmente nos deixou no início deste ano, mas é importante que a gente faça esse reconhecimento em memória do trabalho dele e da importância que ele teve para o desenvolvimento de uma série de sistemas que hoje estão em funcionamento na Unifal. Ele foi o pioneiro do processo de informatização de uma série de atividades, principalmente no caso do DRGSA. Ele tem essa importância porque o primeiro sistema acadêmico, o primeiro processo de informatização de dados acadêmicos, de controle acadêmico, foi feito por ele através do COBOL. Antes de continuarmos, é importante lembrar que o acervo legado compreende dados e registros acadêmicos que foram armazenados, seja em suporte físico ou em base de dados digitais, durante o período de 1914 até 2008. A nossa proposta é fazer um primeiro tour rápido pelas principais funcionalidades que foram sendo implementadas de 2019 até o atual momento, e para isso nós vamos utilizar o roteiro que está aí em tela. Vamos começar então apresentando as principais funcionalidades que estão disponíveis para a gente no sistema legado para edição e inserção de registros. Uma primeira funcionalidade que nós temos aqui à nossa disposição é a inserção avulsa de alunos. Alunos que não estão ainda na base do sistema legado e que são inseridos a partir da recuperação que nós estamos fazendo de informações e dados do período anterior à utilização do software COBOL nos anos 80. Entrando nessa ferramenta, nós acessamos o ambiente, a tela de cadastro de alunos que tem todas as informações referentes a um determinado aluno. Essa é a tela que a gente acessa para fazer o cadastro inicial. Outra possibilidade também é a realização de importação de novos cadastros por uma planilha que permite a inserção em massa desses cadastros, ou também permite a correção, retificação e alteração dos dados que já existem na base. Quando a gente clica na opção de fazer a importação, nós entramos nessa tela que nos permite inserir um arquivo em formato de planilha e com todos os dados que a gente deseja inserir dentro do sistema. Com relação à edição de dados dos registros dos alunos, para aqueles que a base já está criada, que o cadastro já foi criado, nós podemos fazer essa edição nessa mesma tela aqui, clicando ali no botão que está marcado ali, que está tarjado. Quando a gente clica no botão de edição, a gente tem acesso já a uma área de cadastro do aluno que já está com os dados previamente preenchidos. Então, a edição desses dados só acontece no caso
de cadastro que já estão registrados. E aí nós temos basicamente nesse campo de preenchimento de dados, de registro de alunos, 3 seções. Uma seção dedicada aos dados pessoais cadastrais, né, do ex-aluno, uma área com os dados referentes à vida acadêmica do aluno, que vão para o histórico, e por fim uma seção dedicada aos dados arquivísticos do acervo acadêmico do período legado. É importante destacar aqui que foi também inserido a partir do ano de 2019 uma ferramenta que é a ferramenta de validação. Após o caso de um aluno, né, ter todos os seus dados transcritos, devidamente conferidos, checados com as bases documentais, o registro desse aluno ele é fechado, ele é bloqueado e não se permite mais editar ele, e o critério para fazer isso é o critério da validação. Então, um servidor autorizado a validar esses registros, ele valida, e após validado não é mais possível alterar esses dados. Se alguma correção, retificação precisar ser feita, a validação ela é retirada, a edição é realizada e depois novamente é feita uma nova validação. A validação também é o critério básico para que se possa emitir os documentos a partir dessa base de dados. Se não estiver validado, não é possível emitir nenhum documento a partir dessa base de dados. Aqui é importante abrir um parênteses rápido para a área de dados arquivísticos, porque essa é uma novidade que começou a ser implementada também no ano de 2019, e a novidade dela aqui, e que nos interessa destacar para a gestão digital do acervo acadêmico, é que ela traz um conjunto de documentos que formam a base de referência para a recuperação de informações que são inseridas, né, nos cadastros dos alunos. E aqui então você tem dados que indicam a localização física dos documentos no arquivo do DRGCA, e também nos oferece a possibilidade de acessar, na medida que esses documentos começarem a ser convertidos digitalmente, acessar esses documentos diretamente por link nos repositórios onde eles vão ficar armazenados. Com relação à consulta aos registros que estão inseridos no sistema, o que nós podemos destacar? Nós temos basicamente 2 formas de realizar essa consulta. Uma é a consulta diretamente em tela. Nós pegamos a matrícula do aluno, o cadastro do aluno, localizamos esse cadastro. Quando ele aparece aqui na tela de pesquisa que a gente faz, a gente pode visualizar todos os dados desse aluno clicando nessa luneta que está tarjada, esse ícone em formato de luneta que está tarjado na tela. Clicando nela, a gente acessa os dados para uma visualização em tela. Aqui tem todos os dados que foram inseridos, todos completos, inclusive incluindo aí os dados também acadêmicos e observações do histórico. Ou seja, tudo que foi inserido aparece aqui, com exceção dos dados arquivísticos, pois eles não fazem parte da formatação de documentos que serão emitidos. Uma outra forma também de fazer consulta a esses dados é emitindo uma cópia do histórico, que não é ainda um histórico definitivo, ou formal, oficial, ele é apenas uma cópia do que está na base de dados no formato de um histórico. Quando você gera esse documento, você gera ele diagramado, formatado como um histórico, mas pode-se observar aí que ele não traz, por exemplo, o QR Code de validação eletrônica, porque ele não é um documento oficial, formal, ele é apenas usado para consulta, conferência, em algumas situações que são necessárias. Queremos também dar esse destaque aqui para a consulta às cópias digitalizadas, no sentido de, mais uma vez, reforçar o papel fundamental que esse sistema tem para a gestão digital do acervo legado. Com relação à consulta a cópias digitalizadas, o que nós queremos destacar aqui? Através do acesso à área de registro, né, de edição dos cadastros dos alunos, nós temos acesso aos dados arquivísticos. Clicando ali no ícone da edição. Quando a gente clica no ícone de edição e acessa os dados arquivísticos, existe um campo que foi inserido agora recentemente, que é o URL da cópia digital. Então, por aqui é possível acessar e consultar as cópias dos documentos originais que foram digitalizadas. E por que isso é importante? Isso é importante que ao longo do procedimento nosso, de não só recuperação de dados, mas de transcrição e conferência, é comum a gente precisar consultar esses documentos. A partir do momento que nós temos essa consulta possível de ser feita digitalmente e online, nós não precisamos mais consultar os originais. Então, nesse sentido, nós garantimos a preservação desses documentos que não precisam ser folheados, consultados, manipulados fisicamente,
E facilitamos muito o acesso a essas informações para recuperar os dados que nós precisamos inserir. Então, mais uma vez, trata-se de uma novidade que reforça mais uma vez a importância desse sistema e como que ele vem cada vez mais cumprindo esse papel fundamental para a gente na gestão digital do acervo acadêmico. Com relação à emissão de documentos, nós temos muitas novidades aqui que fazem com que esse sistema tenha ganhado uma dimensão muito maior do que ele vinha tendo. A partir de agora, nós temos uma área dedicada somente à emissão de documentos. E basicamente nós temos dois tipos de documentos: declarações e históricos. Nessa tela, quando a gente acessa a geração e envio de documentos, nós temos uma relação de tudo que já foi emitido, para que a gente vá monitorando o que está sendo emitido e tendo o controle sobre as versões que estão sendo emitidas. Eu vou demonstrar aqui rapidamente como é que funciona a emissão desses documentos por esse sistema. Para emitir um documento, como uma declaração, a gente precisa colocar a matrícula do aluno, que nós vamos emitir a declaração. No caso da declaração, nós podemos, existe um campo aberto e indefinido para você definir qual que é o tema ou assunto da declaração. Essa declaração ela vai ser emitida com os dados recuperados do cadastro do aluno, dados fundamentais, os dados básicos, né? Nome do aluno, identificação de pai, mãe, documentos de referência para a identidade do aluno e a formação dele, a conclusão, né? Dados dessa natureza. E temos um campo aberto para complementar as informações quando forem necessárias. Tem sido muito comum os nossos alunos egressos, por diferentes motivações, validação internacional do seu diploma, participação de processos seletivos em programas de pós-graduação, é muito comum as instituições pedirem declarações com informações muito específicas que não estão no histórico. Então nós usamos para isso essa declaração. Para emitir a declaração, a gente define quem é o assinante desse documento e visualiza. Quando a gente clica no botão visualizar, este procedimento é o procedimento que nos permite, de fato, emitir esse documento formalmente. No caso da declaração, na hora que a gente visualiza, aparece em tela uma prévia da declaração e, se a gente quiser formalmente emitir, o procedimento é o seguinte: a gente emite esse documento colocando o e-mail para encaminhamento desse documento. Esse encaminhamento pode ser diretamente para uma instituição, por autorização do aluno, mas geralmente esse documento vai ser enviado para o próprio aluno, para um e-mail que nós temos, que foi fornecido para ele durante o processo de solicitação do documento. Aqui eu estou simulando isso com o e-mail do DRGCA. Ao emitirmos o documento e enviarmos ele via e-mail, a mensagem que a pessoa recebe aqui é essa que está em tela, é padrão para todo mundo, e ela recebe essa mensagem com um link de acesso ao documento. Esse link, ele direciona o aluno, a pessoa, né, que recebe o documento, para um objeto digital visualizado em tela. Então ele é um documento que aparece como um objeto digital em tela, numa página de HTML, e caso a pessoa queira emitir uma cópia desse documento original em PDF, também com QR Code, basta clicar nesse botão PDF que esse documento é gerado. Aqui eu estou apresentando o resultado final. Do lado direito aqui, esse documento que está aqui já é um documento formatado como um documento em PDF que a pessoa pode gerar e enviar via e-mail ou até imprimir e entregar, caso a instituição aceite o documento somente com QR Code. O processo de emissão de histórico é praticamente o mesmo, é muito semelhante ao da declaração. Da mesma forma, é enviado por e-mail, é realizada uma emissão formal, né, protocolar, enviado por e-mail. Esse e-mail dá acesso a um link que leva a pessoa que recebeu o documento para uma tela, para visualização desse histórico em tela e permitindo a ele emitir esse documento em PDF com QR Code. Eu vou mostrar o resultado final do histórico, por exemplo, já como um PDF com QR Code. Aqui nós temos em tela o histórico do aluno demonstrativo, né? Já finalizado, validado, emitido oficialmente e com QR Code. Observe que nesse caso, assim como da declaração, não aparece o nome de quem assina,
Por quê? Porque esse documento é uma cópia que foi extraída do original automaticamente pelo sistema e tem uma validação aqui eletrônica. Então, muitas instituições atualmente têm aceitado documentos nessas condições. É importante deixar claro que nem sempre as instituições aceitam documentos encaminhados como um objeto digital para consulta em tela ou como um PDF somente com QR Code. Eles exigem uma assinatura, né, uma autenticação, algum reconhecimento de servidor, né, da instituição com relação àquele documento que é emitido. Então também aqui, na mesma tela de emissão, né, depois que o documento é oficialmente emitido, a gente consegue fazer aí sim uma cópia do documento oficial com QR Code e, nesse caso, com a assinatura de um servidor. Como, em geral, nós temos aí uma quantidade grande de documentos que vêm sendo emitidos, então, para a gente poder localizar o documento que a gente quer fazer, né, gerar esse documento em PDF para assinar, nós fazemos um filtro, aplicamos um filtro, no caso que eu conheço a matrícula do aluno, demonstração, e aí eu já coloco aqui e ele filtra tudo que é documento que foi emitido por ele. Nesse caso, foram emitidos dois, uma declaração e um histórico. Vamos ver como é que é o procedimento para gerar uma cópia assinada do histórico que foi emitido. Quando eu clico lá no ícone do PDF, ele vai gerar o histórico com QR Code, mas agora consta o nome de um servidor que está autenticando, que está dizendo, olha, esta cópia em PDF é uma cópia do original que está disponível lá no sistema e que você pode verificar, conferir com o QR Code. Nós entendemos que talvez seja interessante, com relação à emissão de documentos, deixar claro que o sistema legado, além de tudo que nós estamos destacando aqui no que diz respeito à gestão digital do acervo legado, ele nos oferece aqui 4 formas de entrega desses documentos que têm se demonstrado muito eficaz e muito eficiente. Porque dependendo da solicitação do aluno e da instituição onde vai ser entregue isso, diferentes formatos e formas de entrega são exigidas. A forma mais ágil e mais rápida de entrega desse documento, com certeza, é o envio, é o acesso via HTML, onde o próprio aluno, ele mesmo, consegue gerar a cópia em PDF, um QR Code e entregar. Essa é a primeira possibilidade de entrega, né, no formato digital, como um link com acesso a uma página HTML. Uma outra opção é que o aluno receba esse documento via link e que ele mesmo gere em PDF também com QR Code, é uma segunda forma de entrega. No caso de instituições que até aceitam o documento digital, mas já estão atualmente aceitando, mas com assinatura digital, nós temos a opção de nós mesmos gerarmos a cópia do que foi emitido em PDF com o QR Code e, além disso, realizar a assinatura eletrônica com o certificado digital dentro das conformidades do CP Brasil. Uma assinatura qualificada com token e tudo mais. Então essa é uma outra possibilidade, mas aqui ainda é um documento digital, que tramita totalmente digitalmente. E por fim, se for realmente necessário a entrega física de uma assinatura física desse documento, o mesmo documento que é gerado, a cópia em PDF que é gerada com assinatura, a gente imprime e assina fisicamente para o aluno e aí ele recebe presencialmente ou por remessa pelo correio. Aqui é importante apenas mostrar qual que é o resultado final de todo esse processo e apresentar o que nós consideramos talvez o formato de entrega mais rigoroso que existe, que é uma cópia em PDF do documento emitido com QR Code, com a assinatura física. Esse documento, depois de impresso, ele é digitalizado, pode ser digitalizado, e trazer ainda assim a assinatura digital, eletrônica, qualificada e enviado digitalmente. Então, esse é um documento que uma ou outra instituição pede nesse formato, inclusive. Então, nós temos aí várias formas de entrega que atendem, dependendo da condição que é pedido, essa documentação para os nossos alunos regressos. Às vezes eles têm muita urgência e conseguem negociar na instituição a entrega do documento no formato somente digital, sem assinatura. Então isso depende muito de caso a caso, mas as 4 formas de entrega têm atendido, a gente acredita que de uma forma muito satisfatória a todos os nossos ex-alunos. Por fim,
A última funcionalidade, recurso que o sistema nos oferece, isso também houve uma melhoria nessa ferramenta de 2009 para cá, é a emissão e produção de relatórios. Esses relatórios são de certa forma customizáveis e a gente acessa eles a partir da tela principal aqui. Quando a gente acessa essa ferramenta, nós temos aqui todos os campos que são possíveis de serem coletados para a produção de um relatório e utilização, né, de tabulação de dados, levantamento de estatísticas, estudos e tudo mais. Então, essa é a ferramenta que a gente tem, que foi melhorada, porque antes ela tinha poucos campos e agora ela se assemelha ao que é a ferramenta de geração de relatórios de alunos que nós temos no atual sistema acadêmico. A gente quer finalizar esse episódio fazendo alguns apontamentos finais, apenas ratificando o que nós estamos sustentando aqui, no sentido de defender o sistema legado como um recurso estratégico para a gestão digital do acervo legado. Primeiro, o que nós apresentamos agora é o que já é realidade, né? Nós temos então como realidade, do ponto de vista de gestão do acervo digital do acervo legado, a possibilidade de recuperação e preservação digital de dados e registros que estão ali, arquivados fisicamente, em documentos que um ou outro estão se deteriorando com o tempo. Então nós estamos recuperando tudo isso e preservando do ponto de vista não só da gestão desses dados, mas do ponto de vista também da preservação histórica. Também temos agora, a partir de um acesso autenticado pelos servidores da Unifal, o acesso e a consulta, né, aos dados que estão sendo recuperados e preservados. Temos também o acesso e consulta de forma autenticada por usuários internos da Unifal as cópias de documentos originais que foram digitalizados. Temos hoje como realidade um serviço de emissão de históricos e declarações com QR Code de validação eletrônica, atendendo uma série de demandas e exigências de diferentes instituições, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E por fim, temos essa ferramenta de produção de relatórios com dados, né, que foram preservados digitalmente, que tem sido muito útil para várias ações que nós temos realizado de estudos, levantamento de dados. O que nós enxergamos como futuro, como horizonte futuro, é que com o sistema legado, nós ainda entendemos que nós podemos avançar mais na gestão digital do acervo legado, no que se refere principalmente aos serviços que nós podemos oferecer aos nossos alunos egressos. Vai ser possível incluir esses alunos, do ponto de vista digital, no acesso e uso dos serviços que nós oferecemos. Então, vai ser possível ampliar a inclusão dos nossos alunos egressos para sistemas que hoje eles não têm acesso. A gente finaliza o nosso episódio e já convidamos você que está assistindo nosso vídeo para um outro episódio que vai ser produzido tratando do tema da digitalização de documentos do acervo legado. Ok? Muito obrigado e até a próxima.